Queridos irmãos, nós estamos reunidos para falar do nosso dever e do nosso prazer, que é amar a Deus, o único alvo da nossa adoração. Por isso, quero convidar os irmãos à leitura de Êxodo, capítulo 20, versos 1 a 7. Vamos fazer essa leitura em pé? E, meus irmãos, estamos reunidos no último domingo do ano de 2024, que para nós é motivo de gratidão ao Senhor. Em todos os domingos desse ano, esta igreja esteve reunida e, dirigida pelo Espírito Santo, proclamou o Evangelho da graça de Deus e desafiou os crentes a amar o Senhor. Neste ano, o nosso tema tem sido Vivamos o Verdadeiro Amor. E eu entendi que hoje deveria exortar os irmãos, e fiz isso comigo mesmo enquanto preparava o sermão, a vivenciar o verdadeiro amor a Deus. Êxodo, capítulo 20, verso 1, diz-nos assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Podem sentar. Em Abraão, o Senhor prometeu aquilo que se cumpriu na saída dos filhos de Abraão do Egito para a terra de Canaã. O Senhor cumpriu aquilo que prometeu, mas Ele cumpriu tudo aquilo que prometeu, levando em conta os seus múltiplos atributos. Havia da parte do Senhor um convite feito a Israel para celebrar um pacto. Este pacto pode ser resumido na seguinte declaração: Deus, o Deus de Israel, Israel, o povo de Deus. No cumprimento da sua promessa, o Senhor se apresentou cheio de soberania. No tempo adequado, Ele ouviu o clamor do seu povo e se colocou acima do soberano do Egito, grande potência econômica e militar daqueles dias. O Senhor se apresentou também de modo justo. A sua justiça se viu no tratamento ao seu povo, ao povo do Egito, ao faraó. O Senhor se apresentou santo. Por isso, ao abençoar o seu povo com a saída da casa da escravidão para a terra da liberdade e da prosperidade, Ele estabeleceu mandamentos. O Senhor se apresentou cheio de amor. Não fosse amoroso, o Senhor não teria tolerado as muitas demonstrações de infidelidade e aliança por parte de Israel. É importante falarmos desses atributos, irmãos, porque o Deus eterno, o Deus verdadeiro, revelado em sua palavra, a Bíblia Sagrada, se apresenta divergente da ideia popular de Deus que permeia as muitas religiões. Nosso Deus não é apenas o Deus do amor, é também o santo, o justo e o soberano Deus. Ele chamou Israel a firmar com ele um compromisso sério, um relacionamento de exclusividade. Israel deveria reconhecê-lo como único
Deus verdadeiro. Quero chamar os irmãos a olharem para Êxodo, no capítulo 2, muito especialmente os versos 23 a 25. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Não estamos falando de um Deus implacável, cruel, que se impõe a despeito da vontade dos seus servos. Estamos falando de um Deus que prometeu abençoar um filho seu, o patriarca Abraão, e que foi procurado pelos descendentes de Abraão, dizendo: Senhor, lembre-se da aliança. O Senhor nos permitiu vir ao Egito para a preservação da nossa vida. Jacó viu isso, mas o Egito hoje é para nós um lugar inóspito. Leva-nos desse lugar. É importante então dizer, irmãos, que aqueles que recorreram ao Senhor, pediram a intervenção dele e juraram amar o Senhor. Deus, cheio de amor, responde ao clamor do seu povo e, sendo um Deus santo, justo, cobra do seu povo a vivência desse verdadeiro amor. Muitos de nós, irmãos, falamos de modo impensado. Às vezes fazemos promessas que não desejamos de todo o coração cumprir. Às vezes fazemos planos que desprezamos. O nosso Deus não é um Deus segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. É o inverso disso. Deus é muito diferente daquilo que os seres humanos são. Ele é muito sério e, em linguagem bíblica, ele é zeloso da sua palavra, dos seus decretos, dos seus mandamentos, da sua aliança. Veja Êxodo 24, versos 7 e 8. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Não foram obrigados a amar a Deus. Não foram pressionados a reconhecê-lo como Deus. Não foram agredidos em sua liberdade de escolha. Diz a palavra de Deus que solene e voluntariamente, ao reconhecerem a grandeza de Deus e a sua bondade na retirada do Egito para Canaã, todo o povo disse: nós faremos aquilo que o Senhor nos tem dito que devemos fazer, e nós o obedeceremos. Meus irmãos, os mandamentos apresentados em Êxodo capítulo 20 são a minuta de um contrato de exclusividade celebrado entre duas partes. Deus que ouviu o clamor do povo oprimido e o libertou, e que o convidou a vivenciar um relacionamento de exclusividade com ele, e um povo que disse: nós estamos perdidos, não somos capazes de resolver a grande crise em que estamos metidos. Nós cremos no Deus de Abraão, nós recorremos ao socorro dele, nós queremos viver como servos dele e nós queremos amá-lo. Esses 10 mandamentos são as 10 palavras. Assim também o decálogo é chamado. Você pode perceber em Êxodo 34, verso 28. Ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Eu estou lendo Êxodo 34, 28. Não comeu pão, nem bebeu água,
e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Os 10 mandamentos são também chamados de as 10 palavras. É uma forma objetiva de dizer, são os 10 decretos, são as 10 premissas, são os 10 inegociáveis do relacionamento entre Deus e o seu povo. Agora volte o seu olhar para Êxodo no capítulo 20, no verso 17. E os irmãos verão o Senhor dizendo aos seus servos: vocês não precisarão cobiçar coisa alguma que seja do outro, porque eu sei das necessidades de vocês. O que o Senhor está dizendo é: eu socorrerei vocês. Aqui mesmo no verso 17, irmãos, ao falar da casa, da mulher, do servo, do animal do próximo, fica claro que as 10 palavras ou os 10 mandamentos foram inicialmente direcionados aos homens judeus que lideravam a nação. É claro, nós estamos falando de um modelo de família que congregava diversas gerações numa só tribo, ou numa só tenda, e havia uma solidariedade muito maior do que temos hoje. Quando um homem em Israel se envolvia com um culto falso, ele levava toda a sua casa, porque ele era um sacerdote de toda uma casa. Por isso a palavra de Deus diz: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Um pai que se envolvia com a prática maligna, ele acabava levando consigo os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, e todos os que se envolviam com uma prática maligna eram alvo do juízo de Deus. Os mandamentos são entregues como um convite ao relacionamento com o Senhor, um relacionamento de verdadeiro amor. Quero ainda voltar a Êxodo no capítulo 20, no verso 1, quando é dito que foi o Senhor quem falou todas estas palavras. É aquilo que o Senhor apresenta ao seu povo como um convite ao relacionamento de amor. Em Êxodo 19, nos versos 5 e 6, ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu entendo, irmãos, que o resumo de todo esse preâmbulo é: o Senhor nos chama, como povo dele, a vivenciarmos o verdadeiro amor a Ele. O convite do Senhor a Israel é: vivam e amem o Senhor teu Deus de todo o coração. Nós somos o povo de Deus nesses dias. Vivamos o verdadeiro amor a Deus. Isto Ele espera de cada um de nós. Como podemos, irmãos, vivenciar o verdadeiro amor a Deus? Em primeiro lugar, reconhecendo que o Deus eterno, o Deus de Israel, deve ser o único alvo da nossa adoração. Eu destaquei os 3 primeiros mandamentos do Decálogo, estão nos versos 1 a 7. Esses mandamentos, também chamados de verticais, porque dizem respeito ao relacionamento entre o homem e o seu Deus, frisam que só existe um Deus. Toda vez que a palavra de Deus diz: não terás outros deuses, não está dizendo que eles existem. Está dizendo o seguinte: não terás deuses que os homens têm criado. Porque há pessoas que acreditam que o que está sendo dito é: dentre os muitos deuses, vocês devem adorar o único Deus de Israel. Não, o que a palavra de Deus está dizendo é: os homens criaram deuses, e no Antigo Oriente Próximo já existia o hábito de fabricar imagens dos deuses. O que está sendo dito é: vocês devem adorar apenas o único Deus que existe. Vejam no verso 2, quando é dito: eu sou o Senhor, ninguém mais.
Somente eu sou responsável por ter tirado vocês, povo pequeno e frágil, da terra do Egito. Havia, claro, uma densidade demográfica impressionante entre os judeus no Egito. Mas a população de hebreus, comparada com a população de egípcios, era pequena. Então o Senhor diz: existe só um Deus que foi capaz de retirá-los do Egito, da casa de Faraó, mesmo sendo Israel um povo pequenino e frágil. No verso 3, então, diz: não terás outros deuses. Vocês viram no Egito que os homens fabricaram diversos deuses. A religião egípcia era politeísta, como de muitos povos vizinhos. Então é dito: já que vocês sabem quem eu sou e viram o meu poder na saída do Egito, não acreditem quando outros povos estiverem apresentando a vocês imagens dos seus deuses. Deus se identifica, irmãos, como Deus criador, o único que sempre existiu. Como aquele que sustenta os seus filhos. Não fosse o sustento do Senhor, o povo dele não teria suportado a dureza da servidão no Egito. Este Deus que cria e sustenta é também o Deus santo que deve ser amado a partir dos seus critérios justos, dos seus critérios excelentes. Você quer amar a Deus verdadeiramente? Quer crescer no amor a Deus de modo verdadeiro? Decida, meu irmão, que não existirá outro alvo da sua adoração senão o Senhor seu Deus. Toda adoração do seu ser deve ser dada ao Senhor. Eu sei que esta igreja é a congregação de gente que já foi redimida pelo Senhor e é muito grata e presta culto apenas ao Senhor. Mas há entre nós, irmãos, muitas pessoas que têm sido evangelizadas, muita gente que tem conhecido o Evangelho. E o apelo que fazemos a todas essas pessoas é: decidam amar a Deus de tal modo que nenhum outro nome, nenhuma instituição, nenhuma denominação evangélica, inclusive a nossa, que amamos e respeitamos, a denominação batista, deva receber a sua adoração. Toda adoração deve ser dada ao único e verdadeiro Deus. Isso é amar o Senhor verdadeiramente. A segunda implicação daquilo que temos lido na palavra de Deus, a meu ver, é que a nossa adoração deve ter o padrão de Deus. Sim, já decidimos que devemos adorá-lo. Então entendamos como é que ele se satisfaz, como ele se alegra. Há muitos anos eu li um livro acerca das 5 linguagens do amor, e seu autor, Kepler, dizia o seguinte: muitos de nós comunicamos amor numa linguagem que o outro não compreende. Então ele disse assim: procure compreender o que é que realmente alegra o outro e se esforce por comunicar amor na linguagem do outro. Então lembro que o autor descreve atos de serviço. Há pessoas que se sentem muito amadas quando elas são servidas no dia a dia, em pequenos atos. Comunique amor assim. Há outras que sentem-se muito amadas pelo toque físico, aperto de mão, abraço, aconchego. Meus irmãos, há uma lógica extraordinária na tese desse autor. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus que revela a mente de Deus, a sua vontade, e perguntar: como é que o Deus eterno deseja ser adorado? Qual é o padrão que ele tem estabelecido para a sua adoração? Sim, meus irmãos. O Deus da Bíblia é um Deus que revela com exatidão a sua vontade, tudo o que precisamos saber para que nos relacionemos satisfatoriamente com ele está em sua palavra. E o padrão dele está, por exemplo, nos versos 4 a 6 de Êxodo capítulo 20. No verso 4, ele está dizendo que o nome dele e não a sua imagem deve ser reverenciado e temido. Não façam imagem de escultura.
Não procurem retratar Deus com a figura de animais que vocês encontram nos céus, na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não adorarás, não darás culto às imagens. E na continuidade do verso 5, o Senhor diz: isto é iniquidade que eu visitarei dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A adoração a uma imagem é reprovada pelo Senhor, aborrece o Senhor. Ao passo que o verso 6 diz: quem ama o Senhor, e João diz que quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos, guardará os mandamentos do Senhor e verá a sua misericórdia por muito e muito tempo. Em linguagem bíblica, por miríades de anos ou por 1000 gerações. É irracional servir à criação. A criação, está posto com clareza, foi criada. Existe porque o Criador lhe trouxe a existência. Então, não é racional, não é aceitável que adoremos a criação, a criatura. Vejamos Isaías, no capítulo 44, a partir do verso 6, como o profeta insiste na reprovação à adoração de imagens, de figuras de divindades. Isaías capítulo 44, a partir do verso 6, o Senhor diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Vejam, irmãos, aquilo que está no verso 9, Isaías 44, 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. Digo não eu, pastor Batista, no século 21. Diz o Senhor, o Deus eterno, por meio do seu profeta Isaías: todos os artífices, todos os que fabricam imagens de escultura são nada. Diz a palavra de Deus que é de nenhum valor aquilo que os fabricantes de imagens de divindades realizam. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Agora vejam, irmãos, um pouco mais à frente o verso 12, Isaías 44, 12. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa-a com plana, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Como parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se. Ele dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. A sentença do verso 18: nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. O que a palavra de Deus está dizendo é: devemos olhar com compaixão e clamar ao Senhor pela conversão de quem continua confiando naquilo que nada pode fazer. A palavra de Deus está dizendo: assim como a peça que é queimada no fogo,
Aquela peça que é adorada, poder algum tem sobre a vida do seu adorador. Esta verdade, irmãos, é reafirmada em Atos capítulo 17, a partir do verso 24. Atos 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem. E aqui está mais uma vez a defesa de que o homem foi criado. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Verso 28. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens, aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então a palavra de Deus está dizendo, existe só um Deus que criou. É irracional que a criação adore a própria criação. A criação deve recorrer em seus apertos ao Criador, que conhece a criação, que sabe dos limites da criação, das necessidades da criação. As imagens, irmãos, significam, em linguagem bíblica, ignorância espiritual. Sim. Isaías 45, versos 5 e 6. A palavra de Deus nos diz que o homem ignorante quanto aos assuntos espirituais é capaz de desviar a sua adoração para imagens criadas pelo próprio homem. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. O padrão de Deus é dignificar o nome dele, amá-lo de todo o coração, não havendo espaço para o engano, isto é, para o amor dedicado a uma outra divindade criada pelos homens. Deus deve ser adorado, como sabemos, em espírito. Como é bom, irmãos, termos um auditório como esse, um local de culto edificado pela Igreja do Senhor, em que reafirmamos que Deus não mora nesse lugar, Ele mora em cada pessoa que frequenta esse lugar. Em que reafirmamos que Deus não é uma imagem a ser contemplada. Como é bom saber, irmãos, que nós não nos utilizamos de figuras da divindade, porque não devemos acreditar que aquele que é eterno pode ser contido numa figura criada pelo homem. Como é bom olhar para as paredes nuas de um local de culto como esse. Tradicionalmente, as igrejas batistas têm apenas utilizado ornamentação de flores, de plantas e uma certa pintura, às vezes do que seria o Rio Jordão, algo assim. Mas temos muito cuidado, meus irmãos, nisso, porque queremos continuar dizendo a todos, Deus é Espírito. Vocês podem encontrar o Senhor em espírito em qualquer lugar. Não acreditem como outras religiões creem que vocês precisarão no dia da aflição correr para este lugar aqui para encontrar Deus aqui. Graças a Deus, a ignorância espiritual foi vencida, porque pela graça de Deus nós enxergamos a existência do único e verdadeiro Deus. O dever de todo crente que ama ao Senhor é aquele que está exarado em João 4, 24. Deus é Espírito. Que definição extraordinária. Quando diz que Deus é Espírito, está sendo dito Deus é grande. Deus não é domesticável.
Deus é onipresente, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e façam isso em verdade. Algumas religiões politeístas criaram imagens de deuses que assombram, dragões, seres com o aspecto agressivo. A palavra de Deus diz: adorem a Deus em espírito e em verdade, porque vocês amam a Deus. Nosso irmão Martim Lutero, ao falar da adoração a Deus em dias em que o cristianismo, em grande medida, havia tolerado a prática idólatra da Igreja de Roma, Lutero diz assim: as pessoas que confiam e se apoiam na sua grande habilidade, na sua inteligência, no seu poder, na sua misericórdia, nas suas amizades e sua honra, também têm um Deus. Mas tal Deus não é o Deus único e verdadeiro. Portanto, repito, ter um Deus significa, numa interpretação correta, possuir algo no qual o coração se confie por inteiro. Eu quero repetir essa última sentença de Lutero. Ter um Deus significa, numa interpretação correta, possuir algo no qual o coração se confie por inteiro. E aí o nosso irmão Lutero diz: há pessoas que confiam em sua grande habilidade, são idólatras, já não recorrem ao Senhor, já não dependem do Senhor, acreditam em sua inteligência, em sua habilidade. Há pessoas que confiam no seu poder, na sua influência, no seu nome, ou que confiam em suas obras de misericórdia e bondade. Há pessoas que confiam no ídolo chamado amizades. Este Deus não é o Deus verdadeiro. Nossa adoração a Deus deve ter o padrão de Deus. Amar a Deus é decidir adorá-lo por inteiro. E nada, nada mesmo, nem você, nem a sua família, deve ocupar o lugar do Senhor. Vivamos o verdadeiro amor a Deus, honrando o seu nome. O nome de Deus deve ser adorado com honra. Vejam o verso 7 de Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Identificado por um tetragrama cuja pronúncia se perdeu, os judeus pronunciavam o nome de Yahvé apenas uma vez por ano. Naquele dia em que o sumo sacerdote apresentava um sacrifício, rogando ao Senhor o perdão por todos os pecados do povo dele cometidos ao longo de um ano. Esse cuidado, irmãos, contrasta com a falta de cuidado do nosso tempo com o nome de Deus. Nós devemos honrar o nome do Senhor, isso é demonstração de amor. E você sabe disso, porque você honra pai e mãe, você se refere ao nome do seu pai e da sua mãe com zelo, com cuidado. E trabalha para que outros também assim se refiram ao nome do seu pai e da sua mãe. Amor ao Senhor também se vê no zelo, no cuidado com o nome dele. Em Salmo, no livro dos Salmos, capítulo 9, verso 10, é dito o seguinte por Davi: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Aqueles que sabem do significado do nome do Senhor. Aqueles que identificam o Senhor pelo nome. Sabem que podem confiar no Senhor. Quem é o Senhor? É aquele que não desampara os que te buscam. Nós devemos honrar o santo nome do nosso Deus. Infelizmente, muitos cristãos desonram o nome do Senhor com orações formais. A oração que não é feita a Deus, mas uma oração protocolar que utiliza-se do nome de Jesus. Ore ao Senhor, meu irmão. Há cristãos que desonram o nome do Senhor com cânticos não vividos. Abrimos a boca e cantamos belos hinos que proclamam o nosso compromisso com Deus, compromisso que não é observado. Isso é uma utilização desonrosa do nome do Senhor.
pactos não cumpridos. Quando firmamos diante de Deus compromissos que não cumprimos, nós desonramos o nome do Senhor. Desde a conversão, temos dito que confiamos no Senhor, que amamos o Senhor, que obedeceremos o Senhor, que obedeceremos a palavra do Senhor, que daremos bom testemunho neste mundo. Desonra o nome do Senhor quem utiliza o nome do Senhor como chavão. Piadas com o nome de Deus. Meu irmão, decida agora que você nunca mais fará isso se você em algum momento inadvertidamente fez. Não faça. Quando o nome de Deus é utilizado em encontros sincréticos, ecumênicos, meu irmão, participar de um evento ecumênico é pecado. E por que é pecado? Porque todo evento ecumênico parte do ponto de vista de que existem diferentes divindades, diversas crenças, diferentes cultos. E quando um cristão participa de um evento ecumênico, ele está dizendo: eu me submeto à orientação espiritual de quem crê em diversas divindades. Eu sei, meus irmãos, que pastores em nossos dias são convidados a serem mais diplomáticos do que fiéis à palavra de Deus. O desafio é continuar dizendo: irmãos, pastor e crente fiel ao Senhor não participa de eventos ecumênicos, porque os eventos ecumênicos querem dizer que não existe um único Deus verdadeiro. Eu entendo que toma o nome de Deus em vão quem participa de uma cerimônia ecumênica. Aliás, o ecumenismo é a negação de tudo aquilo que cremos. Nós dizemos que existe um único Deus verdadeiro. Toda e qualquer reunião ecumênica diz: não, existem diferentes deuses e devemos considerar a crença em todos eles. Isso é grave. Assim também como a falsa profecia. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara em dizer: não diga assim diz o Senhor, se o Senhor não disse. Cuidado. Isso tem sido motivo de escândalo nas redes sociais, irmãos. Nós temos visto pessoas zombando do nome de Deus quando dizem: eu estou falando em nome de Deus. Há uma expressão clássica: e tu, ó meu filho. Irmãos, isso é grave. Falar em nome de Deus sem que Deus tenha dito, isso é blasfêmia. Amaldiçoar pessoas em nome de Deus. Pode da mesma boca, que é uma só fonte, jorrar bênção e maldição? Irmãos, não façam isso. E eu sei que isso não é prática nossa. Amaldiçoar pessoas, desejar o mal para pessoas, nós não cremos nisso. Por favor, irmãos, observem Levítico 19, verso 12. Levítico 19, 12: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Observem o conhecido e maravilhoso texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Segundo Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que é identificado com o meu nome, o povo de Deus, o povo do Deus de Israel, segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que adora o meu nome, que invoca o meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele ouve o povo que se chama pelo nome dele e clama ao nome dele. Vejam que as nossas orações se fundamentam nos nomes, ou melhor, nos méritos do nome de Jesus. Nós oramos dizendo a Deus: aceite a nossa petição. Não porque o Senhor nos deve alguma coisa ou porque temos mérito algum, mas por conta dos méritos do teu Filho Jesus, que me substituiu no Calvário, que me ama e que é, na condição de mediador, aquele que me leva ao Pai. Vejam, por exemplo, João 16, verso 23. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vula concederá em meu nome. Quem ama a Deus verdadeiramente, honra o nome dEle. Honrar o nome do Senhor é muito mais do que proferi-lo respeitosamente. É, antes de tudo,
imitá-lo respeitosamente. Veja Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Mateus 15, verso 8 diz, citando a profecia de Isaías, veja o que Jesus diz. Este povo honra-me com os lábios, mas não me ama, o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O apelo é honrar o nome do Senhor, amando acima de todos os outros nomes. Irmãos, Deus é um ser espiritual que tem perfeita consciência de si mesmo. Às vezes nós não temos consciência de quem somos, né? Às vezes o atleta acredita que ele vai conseguir fazer algo e não consegue. Imagino que um músico acredita que vai alcançar uma nota e às vezes não alcança. Isso não acontece com Deus. Ele tem consciência perfeita de quem ele é. Quando ele diz que nenhum outro nome deve ser adorado, é porque ele sabe que não existe outro Deus, que não existe outro nome capaz de salvar, de socorrer, de conduzir, de ouvir orações como ele. Aceitemos, irmãos, com alegria, com fé, o convite do Senhor para que vivamos o verdadeiro amor a Ele. Reconheçamos que Ele tem cuidado muito bem de nós e Ele deve ser amado de todo o coração. Êxodo 19:8, o povo do Senhor diz, tudo que o Senhor falou, faremos. Que nós aqui, povo do Senhor, possamos dizer, tudo que o Senhor nos tem mandado, faremos. Nós vivenciaremos o verdadeiro amor a Ele, reconhecendo-o como único alvo da nossa adoração. Adore ao Senhor em casa ou participe dos cultos de adoração ao nome dEle aqui, com esta certeza de que você veio adorar ao Senhor e somente ao Senhor. Adore segundo o padrão de Deus, e o padrão de Deus está em sua palavra. Se há algo no culto que não tem autorização da palavra de Deus, você, meu irmão, precisa me procurar e dizer, pastor, eu não encontro fundamentação bíblica para isso, porque você vai me ajudar, meu irmão, a permanecer fiel ao Senhor. Amar ao Senhor acima de todas as coisas é honrar o nome dEle, o santo nome do Senhor. Eu finalizo com aquilo que João, o apóstolo, diz em sua primeira carta, em sua primeira epístola universal, 1 de João, capítulo 5, verso 3. 1 de João 5:3. Este é o amor de Deus. E agora vem a definição. Você ama a Deus ou você quer amar a Deus de verdade? O que é vivenciar o verdadeiro amor a Deus? Guardar os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Guardar os mandamentos do Senhor não é uma agressão a nós. Não é um problema para nós. É bênção, é solução, deve ser alegria. Neste último domingo do ano, em que encerramos a temporada de reflexão acerca do tema Vivamos o verdadeiro amor. O meu convite a esta amada igreja é, antes de tudo, vivamos o verdadeiro amor a Deus. Ele, pois, nos abençoe.